E a Câmara de Comércio Exterior já iniciou o processo de aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos, mas alguns setores vêm com certo receio à medida do governo brasileiro. Vamos conversar agora sobre esse cenário com Celso Figueiredo, especialista em comércio exterior. Tudo bem, Celso? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Eu que agradeço o convite. Eu queria entender um pouco mais sobre esse cenário com relação a esse cenário da lei de reciprocidade, porque a gente sabe que é algo viável, aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo próprio presidente Lula nesse decreto, mas eu queria entender porque a gente percebeu e está muito claro que o presidente Lula deixou essa lei de reciprocidade quase como uma carta na manga. Se tudo der errado, ele vai utilizá-la. Como é que você está enxergando esse cenário? Eu enxergo com muita naturalidade, porque se é um instrumento que foi validado dentro de um cenário atípico do comércio internacional, qual o Brasil foi pego um tanto quanto de surpresa, né? E foi uma resposta que, como você bem disse, foi colocada pelo executivo e foi chancelada pelo legislativo, a gente tem que receber com muita naturalidade que um instrumento ele seja utilizado. Eu acho que o que chama a atenção do ponto de vista positivo é porque a lei de reciprocidade ela permite com que o Brasil haja, né, aplicando inicialmente ou uma medida provisória, né, e de imediato, de efeito imediato, ou então com a investigação para aplicação de uma medida definitiva. E essa investigação ela perpassa, obviamente, pela consulta aos setores econômicos interessados. E essa foi a escolha do Brasil. Então, acho que serve muito mais para dar o início a uma investigação do que pode ser feito dentro do ponto de vista da lei, dentro do ponto de vista das relações diplomáticas e econômicas com os Estados Unidos, até porque é uma oportunidade também de discutir muito o contexto, né, da aplicação das tarifas dos Estados Unidos em cima do Brasil e como é que o Brasil ele pode reagir ou não em função da permanência dessas tarifas. E aqui a gente tem alguns elementos extras que eu acho que é interessante a gente colocar nessa discussão, né? Além da seção 301, que é a investigação que você mesmo colocou há pouco, tá, vai ter uma audiência aí nos próximos dias e pode e seja a aplicação de novas tarifas, a gente tem, por outro lado, também uma decisão recente da Corte de Apelação dos Estados Unidos, que diz que é o tarifaço, por exemplo, que o Trump já aplicou contra o Brasil, ele foi feito com a base jurídica ele não poderia. Então, assim, já existe uma decisão judicial nos Estados Unidos para que seja retirado esse tarifaço, não só contra o Brasil, contra outros países também, né? Mas, de forma geral, acho que o início da investigação que o Brasil colocou, né, para aplicação da lei de reciprocidade é uma medida que vai perpassar por uma análise mais profunda dentro do governo, vai perpassar por uma análise de quais serão as medidas aplicáveis, né? E, no final das contas, vai ouvir também as entidades, setores econômicos interessados, a iniciativa privada, para identificar até qual montante, até qual o alcance dessa medida é desejável ser colocado, né? Porque a gente não pode sair tarifando tudo de qualquer forma, sem antes analisar quais são os impactos aí para a economia brasileira, que em determinados setores, eu diria maquinário, combustível, farmacêutico, químico, ainda depende muito dos produtos americanos. Perfeito. Eu até aproveito para perguntar qual que deve ser o impacto desse cenário aí de uma ameaça de utilização de lei de reciprocidade, porque a gente percebeu já que a movimentação feita por Donald Trump é uma movimentação que acontece muito olhando para o lado político. A gente percebeu que não existe uma disponibilidade em negociar questões econômicas, pelo menos não por enquanto, do lado dos Estados Unidos, e eu queria entender o quanto que isso pode piorar o cenário. E aparentemente, os exportadores, os produtores, os setores atingidos estão preocupados justamente com esse cenário de que, com o presidente Lula mostrando que tem essa carta na manga e que pode utilizar a questão da reciprocidade, talvez o cenário piore ainda mais. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a gente está tentando criar elementos aqui, aí do ponto de vista político mesmo, né, para tentar traçar algum tipo de negociação. E veja, se antes a gente tinha um poder de barganha, né, quase que zerado e um tanto quanto, né, até assustado com a política tarifária do governo Trump para com o Brasil, sem qualquer base econômica e comercial, uma vez que todo mundo já está sabendo, os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, pelo menos na balança comercial de bens e de serviços também, né? Então a gente percebe que agora o Brasil ele começa a caminhar com algum poder de barganha
pelo menos com relação a esse tarifácio. Então, dois elementos que eu identifico que agora são interessantes do ponto de vista, né, dessa negociação. Por um lado, essa investigação que o Brasil iniciou para aplicar ou não a medida de reciprocidade, ela pode perpassar, veja, pela aplicação também de sobretaxas e tarifas contra produtos americanos, mas caso isso não seja viável, Muriel, a gente pode ter um instrumento que é mais poderoso ainda, que é a quebra de patentes, ou seja, afetar a propriedade industrial e intelectual de produtos americanos, produtos e serviços americanos, tá? E isso faz com que haja uma pressão também do empresariado lá dos Estados Unidos para o seu próprio governo, né? Isso já aconteceu anteriormente, quando o Brasil ganhou um contencioso na OMC contra o algodão, né, contra o subsídio que os Estados Unidos fazia à produção de algodão local, e no momento que o Brasil iniciou a quebra de patente de grandes farmacêuticas americanas, aí os Estados Unidos sentaram à mesa para negociar. Eu creio que essa é uma possibilidade que está no horizonte. Ela não é imediata, ela não é a principal são a aplicação de medidas tarifárias, né, em reciprocidade, aquela que foi aplicada pelos Estados Unidos. E o segundo ponto, que aí sim eu acho interessante, é justamente essa decisão da Corte de Apelação dos Estados Unidos, que identificou que o tarifaço do Donald Trump ele é ilegal. Ele não poderia ser feito da forma que foi, ele ultrapassa os limites que a lei, né, de emergência econômica dá para o presidente dos Estados Unidos, e a partir daí o Donald Trump ele vai ter que esperar, assim, vai apelar com certeza, vai ter que esperar por uma decisão, né, da Suprema Corte, que muito provavelmente não pode dar um giro de 180 graus aí nas decisões anteriores. Mas, por outro lado, como pano de fundo, aí a gente tem uma situação que pesa bastante, que preocupa bastante, que é justamente a investigação da seção 301. Então, a gente tem uma série de elementos, né, que entram dentro desse escopo da negociação do governo brasileiro, né, que eu acho que acaba fazendo com que essa lei de reciprocidade dê um pouco mais de poder de barganha para o governo brasileiro. Ainda que eu acho que as negociações elas vão ser duras, elas não vão ser fáceis. Tem um quesito, uma questão política que é muito forte e eu não vejo assim como é que isso pode ser dirimido no curto prazo, mas a médio e longo prazo eu creio que a gente consiga de alguma forma ter algum início de diálogo. Caso não haja, então acho que o Brasil não tem muita opção a não ser utilizar das ferramentas que estão disponíveis e que o próprio governo aprovou junto com o Congresso Nacional. Eu até aproveito para te perguntar se, diante dessas últimas movimentações feitas pelo governo federal e a forma como o governo está se dividindo, a gente tem governo federal mobilizado, principalmente o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda também tenta fazer alguma negociação. Tirando isso, tem a movimentação feita também por parlamentares, também por vários empresários que vão ao exterior. Essa movimentação do Brasil como um todo tem feito sentido na sua avaliação? Está correta a forma como o Brasil tem se posicionado, pelo menos até aqui, inclusive acionando essa lei de reciprocidade, ainda que não de forma oficial, mas falando estamos aqui, isso pode ser utilizado? Eu creio que, assim, não existem muitos caminhos, tá, Muriel, para o que possa ser feito, porque os Estados Unidos não deixou uma margem ampla de negociação, não se sentou à mesa de forma contínua até agora, foram contatos esparsos e pontuais que foram feitos pelo ministro da Indústria, vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Fazenda, mas sempre com aquela indicação, olha, o Brasil está pronto para negociar, a gente só precisa que os Estados Unidos venham à mesa, né? O momento que eles viram à mesa é que é uma incógnita, e como eu te disse, temos uma investigação da seção 301 que faz com que essas negociações elas tenham um tom à parte, né? Porque uma vez que se negocie, por exemplo, a questão tarifária, que foi a sobretaxa de 50% que foi estabelecida, né? Pode ser que daqui a 6 meses a gente tenha uma definição dessa investigação sobretaxando novamente o Brasil. Então a gente tem uma série de elementos que complicam bastante essas negociações. O que o Brasil vem fazendo aí, tanto do ponto de vista da administração pública, foram essas tentativas de contato do governo brasileiro, como da própria iniciativa privada, que é tentar também falar com parlamentares, deputados, congressistas americanos, para colocar o ponto de vista, né, da iniciativa privada brasileira, eu creio que é o único caminho possível, porque a gente não pode abrir nenhum outro tipo de flanco, a não ser a negociação diplomática, a negociação comercial,
a utilização de instrumentos legítimos, como é a lei de reciprocidade. Repito, a gente iniciou a investigação, mas a gente não tem garantia de qual vai ser a aplicação lá no futuro, se é que vai ser aplicado no montante que os Estados Unidos aplicou. Até porque os Estados Unidos, por exemplo, colocou uma série de exceções dentro da sua lista, né, de tarifação. O Brasil pode fazer a mesma coisa. Então, é um cenário bem complexo. Eu creio que é um instrumento que ele foi aprovado, ele tem que ser utilizado, mas muito mais para catapultar e para impulsionar essa aproximação do ponto de vista negocial, e vamos dentro do limite do que é possível, que eu acho que não é possível, do ponto de vista prático, né, e jurídico até, eu diria, é o governo brasileiro, na figura do executivo, se comprometer, por exemplo, a ter qualquer tipo de ingerência sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque a gente sabe que tem uma separação de poderes muito clara dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, então a gente não conseguiria ter esse tipo de movimento, né? Fora isso, eu creio que o governo brasileiro vem agindo de todas as formas necessárias e possíveis, temos que esperar um pouco a reação do governo americano e a iniciativa privada entrando com esse apoio, com esse suporte, acho que é muito relevante, porque, assim, se do ponto de vista econômico prejudica muitos exportadores brasileiros, também está encarecendo a vida da população americana, dos importadores americanos que importam o café brasileiro, que importam a carne brasileira, que importam os produtos brasileiros de forma geral. Perfeito. E aí eu aproveito também para te perguntar, porque existe um discurso de que o Brasil estaria se isolando diante dessa dificuldade de negociação. A gente tem a União Europeia, que fechou um acordo comercial com os Estados Unidos, a gente tem, enfim, Reino Unido, Japão, a gente tem alguns países negociando, a gente tem até China fazendo negociação com os Estados Unidos de conseguir ampliar a trégua. A gente tem Donald Trump elogiando, enfim, a China, mesmo diante aí de tantas diferenças. Queria entender um pouco da sua percepção. O Brasil está se isolando, os Estados Unidos que estariam isolando o Brasil nesse caso. Como é que você está enxergando nesse tabuleiro aí desse comércio exterior o nosso país atualmente? Eu concordo muito com a última frase que você colocou, Muriel. Os Estados Unidos isolaram o Brasil porque não colocaram o Brasil como prioridade nas negociações. Priorizaram a União Europeia, priorizaram o Japão, priorizaram o Canadá e México, priorizaram a China, né, que são grandes players dentro do comércio internacional. Mas dessa situação a gente também tem que aproveitar uma janela de oportunidade que é possível, né? Todo esse movimento do presidente Trump vem fazendo com que os países eles queiram depender cada vez menos dos Estados Unidos. Então existe já um sentimento de aceleração para a entrada em vigor, por exemplo, do acordo do Mercosul com a União Europeia. Já houve uma visita aí do governo brasileiro ao México para tentar aprofundar as relações com o governo mexicano. Tanto é que já há uma série de habilitação de frigoríficos americanos para conseguir processar carne brasileira, né, e conseguir exportar para os Estados Unidos. Há um sentimento também de aproximação do governo brasileiro com o governo canadense, né, para que se haja cada vez mais possibilidades de alternativas de comércio internacional. Então, sim, os Estados Unidos acabaram, um tanto quanto, deixando o Brasil para trás na mesa de negociação, esse é um fato, não tem como negar, por opção própria dos Estados Unidos, até porque o Brasil, dentro do comércio americano, representa menos de 2% daquilo que eles importam. São alguns produtos relevantes, como suco de laranja, café, produtos, né, da aviação civil, né, de partes e peças, componentes, óleo bruto, mas ainda assim é pouco, menos de 2% do que os Estados Unidos importa vem do Brasil. Então, os Estados Unidos eles colocaram os players mais relevantes como prioridade. Tem sempre esse pano de fundo político, que eu creio que atrapalha bastante a relação econômica e comercial e a própria negociação entre Brasil e Estados Unidos. E a gente tem que conviver justamente com essa situação de incógnita, né? Enquanto o Brasil utiliza as ferramentas disponíveis e tenta abrir os flancos de negociação com os Estados Unidos, a gente depende muito também da disponibilidade e da boa vontade do próprio governo americano em sentar à mesa. Muito bem, Celso Figueiredo, especialista em comércio exterior. Obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente. Bom trabalho e volte sempre. Eu agradeço, Muriel. Boa tarde, bom trabalho para você também. Obrigada.